Salve galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Thanatos e estamos aqui no retorno, né, tão delegado, né, do nosso canal, o Catacumbas Dissonantes. E como vocês devem ter reparado, o Gui, que era o meu companheiro de canal, ele não tá aqui, né? Já faz bastante tempo desde o nosso último vídeo, né? E o que que acontece? Infelizmente o Gui teve alguns problemas pessoais, assim, fora de escala, né? E ele não está passando bem, né, por alguns momentos. E o que acontece? Devido a isso, ele teve que se ausentar, né, desse projeto. E ao mesmo tempo que é uma coisa compreensível, essa questão de família e tudo, eu penso que eu não quero deixar o projeto do canal, esse projeto tão especial, tão importante, deixar esse projeto morrer devido a isso, entendeu? Acredito que espalhar o conhecimento e passar o conhecimento adiante ainda é uma coisa extremamente importante, né? Que sempre foi uma meta minha, né? Um objetivo, né, trazer conteúdo, passar conteúdo para as pessoas que curtem, né, o death rock, o post-punk, o dark punk, todas essas vertentes, entendeu? Então eu decidi, a princípio, pelo menos enquanto ele não se sente bem o suficiente para voltar, eu vou continuar aqui o canal, né, na medida do possível, dar o melhor de mim para trazer esse conteúdo para vocês, né? O nosso plano original era trazer, pelo menos a cada vídeo, falar sobre mais ou menos uma resenha, assim, uma coisa bem curta, né? De uma banda e de um filme de terror. E eu vou seguir, né, com essa premissa, né? Então, assim, esse vai ser o primeiro vídeo agora de conteúdo, né? Vou estar trazendo conteúdos tanto de bandas mais conhecidas quanto de bandas menos conhecidas, porque querendo ou não, o death rock é uma coisa que mesmo as mais conhecidas às vezes acabam voando meio que baixo, né, no radar. E eu acho que a primeira banda que eu quero falar, que eu gostaria de falar aqui nesse vídeo, nada mais é do que uma banda que ela significa muito, assim, falando de uma forma pessoal, que significa muito pra mim, né? Eu acho que eu posso seguramente dizer que eu talvez nem estivesse aqui hoje do jeito que eu sou se eu não tivesse escutado essa banda no início, né? E essa banda nada mais é do que, né, Alien Sex Fiend, né? Ela é uma banda formada na Inglaterra, né, mais especificamente em Londres, no ano de 1982, né? Seus membros originais eram o Nicholas Wade, né? Também conhecido muito mais pela alcunha dele, Nick Fiend, né? A esposa dele, Christian Wade, que também ficou conhecida pelo fato de ser esposa dele, então a alcunha dela é Mistress Fiend, né? O Johnny Freshwater, também conhecido na época como Johnny Haha, e o David James, também conhecido na época com o apelido de Yaxi High Riser. Eles são os membros originais, né, do Alien Sex Fiend, né? Então acredito que é o mais importante é falar sobre eles, né? O início da banda, né? E assim, a banda ela foi formada, por incrível, aliás, não menos espantoso, né? Nos porões da Batcave, aquele clube extremamente famoso no meio dark, na cena underground dark, né, gótica, que ficava também em Londres. Algumas curiosidades sobre isso é que o clube Batcave, ele era o administrador, o Nick Fiend era como se fosse um zelador no clube da Batcave. Um faz tudo, digamos assim. E o dono, o proprietário daquele clube era o Ollie Wisdom. Também, que talvez muitas pessoas não conheçam ele pelo nome, mas o Ollie Wisdom nada mais é do que o criador, né, e um dos integrantes daquela outra banda extremamente famosa e maravilhosa, Specimen, que também é extremamente importante pro death rock. A maior parte das pessoas conhece mais o Johnny Slut do Specimen, talvez por causa que ele tinha um visual muito mais carregado do que os outros integrantes. Mas de qualquer maneira, o Alien Sex Fiend começou na Batcave, o clube gótico dark londrino,
que era do Oli Wisdom, entendeu? Os dois, inclusive, eram bastante amigos. E foi a partir dessa amizade, né, dessa proximidade, que começou-se a ter essas primeiras bases, né, do Alien Sex Find, as primeiras apresentações, os primeiros trabalhos, mas existem algumas outras curiosidades em relação a isso. Muita gente pensa que o Nick Find ele somente teve o Alien Sex Find como banda, sendo que isso não é verdade. O Nick Find ele teve um outro projeto antes do Alien Sex Find, uma banda muito mais voltada para o lado punk, né? O que mais uma vez corrobora com aquilo que a gente falou no último vídeo, um dos últimos que a gente teve, que o Death Rock, ele é oriundo do punk, ele anda de mãos dadas com o punk. Então assim, a banda que o Nick Find tinha antes do Alien Sex Find era uma banda que se chamava Demon Preacher, que depois virou o The Demons. Eles têm uma música excelente, inclusive, se vocês quiserem ouvir, que se chama Little Miss Sunshine, entendeu? Muito incríveis. O Demon Preacher era uma banda que tinha esse lado muito mais voltado pro punk 77, entendeu? Então era uma coisa um pouco mais crua e mais agitada. E uma curiosidade além, em um dos primeiros shows do Demon Preacher, quem estava presente na plateia assistindo era o Sid Vicious e o Paul Cook, que são integrantes do Sex Pistols, entendeu? Além disso, o Demon Preacher depois ele virou o The Demons, entendeu? Houve uma transição, né? Alguns membros mudaram e eles se tornaram o The Demons. Existe material deles no YouTube, enfim, nas mídias, que dá para vocês escutarem também. Eu recomendo, inclusive, porque a gente vê que o Nick Find ele tá com uma voz bem mais jovem, né? E até tendo os primeiros trejeitos vocais que a gente conhece, que a gente reconhece, né? Do Alien Sex Find, entendeu? Deixa eu ver o que mais. Além disso, é interessante falar que antes mesmo do Demon Preacher e do The Demons, o Nick Find ele já tinha participado em alguns projetos, embora não fossem projetos autorais dele, mas eram projetos que tinham um grande significado para ele, porque eram projetos que reverenciavam o maior ídolo que o Nick Find tem, que é o Alice Cooper, né? Todo mundo conhece, né? Aquele músico que tem toda aquela pegada também de terror, aquela maquiagem bem forte nas composições dele, que por sinal são coisas que o Nick depois veio a adotar em todos os trabalhos dele, entendeu? E essas bandas que o Nick participava, que tinham como eu posso dizer, esse tributo ao Alice Cooper, eram duas. Uma chamada The Earwigs e a outra chamada Mistress and Mr. Demeanor. São bandas que a gente quase não vê material na internet, né, na web. Mas são bandas que ele participou, embora não como frontman, mas estava lá e fez todo esse trabalho, né? E assim, uma coisa que eu gosto muito, falando não só como quem está trazendo aqui para vocês, mas como um fã incondicional do Nick Find, do trabalho dele do Alice Sex Find, é que é uma banda que engloba literalmente todas as vertentes, todas as coisas boas que o Death Rock pode aproveitar, entendeu? Essa questão do horror, essa questão da teatralidade, o Nick Find também é um artista, ele pinta, ele faz... Todas as capas de álbuns do Alien Sex Find, elas foram pintadas pelo Nick Find, entendeu? Sempre que ele tá no palco, ele também usa bastante manequins, ele pinta manequins, que inclusive é uma coisa que fez eu mesmo começar a pintar os meus, entendeu? Por isso que eu falo, ele é uma referência para mim em quase todos os campos, entendeu? E o que mais? Ele tem essa questão muito do faça você mesmo, do abraçar o estranho, abraçar a sua própria estranheza, a sua própria diferenciação, entendeu? Então quando você gosta disso e você se identifica com isso, é impossível você escutar Alien Sex Find e achar que é somente uma banda, somente uma música. Tem todo um conteúdo, né, por trás. E como eu falei, ele é um artista, ele tem inclusive uma galeria, né, ele tem uma galeria que
ele pinta, né, que tem que estar à venda nos sites dele, tem um site oficial do Alien Sex Finder, inclusive, entendeu? Eu convido vocês até a dar um pulo, né, nas redes sociais para dar uma olhada nisso. E nesse site tem várias pinturas dele que ele não só expõe, mas tem algumas que ele vende também. Então, assim, o cara é um artista em todos os âmbitos da palavra, entendeu? Além de ser uma referência e uma das bandas mais conceituadas e conhecidas para todo mundo que é um death rocker, que gosta desse tipo de som, entendeu? Eles contam com mais ou menos 18 álbuns, dentre EPs, dentre compilações, dentre regravações, entendeu? Dentre os quais eu vou citar aqui alguns acho que talvez os mais conhecidos e mais importantes. O primeiro deles, né, em 1983, que é um chamado Who's Been Sleeping in My Brain, traduzindo Quem Estava Dormindo no Meu Cérebro. Em 1984 tem o Acid Bath, que é esse daqui da camiseta, essa capa, né? Bem conhecido, acho que é o mais conhecido deles, que significa banho de ácido, né? Em 1985 tem o Liquid Head in Tokyo, que é cabeça líquida em Tóquio, que é de uma turnê que eles fizeram até o Japão. E que é extremamente importante porque a gente pode basicamente dizer que foi uma das primeiras grandes turnês e apresentações de uma banda de death rock, de dark, que foi até o Japão, entendeu? É uma coisa icônica, maravilhosa de se assistir. Então, tentem dar uma pesquisada sobre isso quando vocês tiverem a oportunidade, beleza? Outra coisa, em 1989, um dos membros, como eu falei, eu citei para vocês os primeiros membros da banda, os originais, né? Mas a banda teve várias trocas de membros, né? Durante várias vezes. Uma dessas vezes, em 1989, foi a entrada do Andrew Wilson, que ele era apelidado de Rat Fink Jr., para ser mais exato. Ele é importante de ser citado por quê? Por dois motivos. Em primeiro, que nos anos 2000 ele lançou um livro Once Upon a Fiend, ou seja, na época de um Fiend, que conta toda a vivência dele enquanto ele foi membro do Alien Sex Fiend. E segundo ponto, o Andrew Wilson, depois que ele já tinha saído do Alien Sex Fiend, ele criou um projeto, né, chamado Vince Ripper and the Rodent Show, que hoje em dia se chama Dr. Diablo and the Rodent Show. O Vince Ripper and the Rodent Show era uma banda autoral do Rat Fink, mas assim, ele contava com vários covers incríveis e com clipes incríveis de várias bandas, incluindo vários covers do Alien, alguns covers de The Cramps também, vários covers incríveis, com vários álbuns incríveis também. Então, quando vocês puderem, tentem dar uma conferida também no Vince Ripper and the Rodent Show, porque vale a pena, para quem gosta desse tipo de som, vale a pena pesquisar, entendeu? Bom, essa foi a resenha, né, meus amigos do Alien Sex Fiend. Espero ter falado algumas curiosidades para vocês, que vocês tenham gostado, entendeu? E agora vamos passar para a resenha de um filme, né? Como eu tinha falado para vocês, esse canal ele vai tentar focar principalmente em filmes de terror, horror trash, filmes dos anos 80, anos 90, filmes mais antigos, né? Não que não haja filmes de terror ou horror atuais bons. Existem, mas particularmente, se você for fazer um comparativo com as décadas anteriores, você vai ver que a qualidade, pelo menos a minha opinião, a qualidade do material era muito maior naquela época, entendeu? Enfim, dando prosseguimento a isso, vamos falar agora do filme Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, né? É isso aí que vocês ouviram mesmo, o nome é bem bizarro, né? Mas é justamente por isso que é tão maravilhoso. Ele foi um filme lançado em 27 de maio de 1988, entendeu? É um filme dos anos 80, de trash horror, e é literalmente o que o nome mesmo diz. Um casal de jovens, né, numa cidade pacata,
daquelas cidadezinhas norte-americanas do interior, onde os jovens se reúnem para ver cinema ao ar livre em seus carros, toda aquela ambientação oitentista, né, de filme do cinema em casa, né? Acho que quem é mais velho vai entender essa referência, né? Toda aquela ambientação, né? E o que acontece? Em uma noite dessas, uma noite quente de verão, né? Passa pelos céus da cidade algo que a princípio eles acharam que era um cometa, mas que não é. Esse, entre aspas, cometa, nada mais é do que uma espaçonave em forma de tenda de circo que traz dentro dela uma tripulação de palhaços assassinos do espaço sideral. Literalmente isso. Cujo único objetivo é aterrissar na Terra, perto daquela cidadezinha pacata norte-americana, e capturar e transformar todos os habitantes daquela cidade em algodão doce para que eles possam se alimentar com essas pessoas. Parece bizarro, e realmente é bizarro pra caralho, literalmente. Mas assim, é sensacional, tanto a trilha sonora quanto a maquiagem dos palhaços, entendeu? Cada um deles tem um jeito, cada um deles tem uma personalidade, um estilo, entendeu? Vale muito a pena vocês verem esse filme, por mais bizarro que seja. E na realidade é justamente o bizarro que faz a gente querer ver esse tipo de coisa, entendeu? É o fato de ser uma coisa fora do normal, entendeu? E esse filme ele foi dirigido pelos irmãos Kyodo, entendeu? São 3 irmãos que são diretores, roteiristas, enfim, fizeram a seleção do elenco. O elenco também, assim como todo bom filme oitentista, é aquele elenco que basicamente é um monte de gente muito despreparada, assim, umas atuações bizonhas, mas é muito maravilhoso, entendeu? É sensacional esse filme, entendeu? E vale muito a pena para quem gosta de filme trash, é uma indicação, entendeu? Esse filme, na realidade, ele foi a porta de entrada porque assim, não existiam tantos filmes de palhaços antes dele. Hoje em dia você tem vários, né? O It, várias coisas. Mas esse filme, ele literalmente abriu espaço, ele foi citado já como inspiração para diversos filmes. O Terrifier, que é aquele do Art, né? O palhaço, aquele palhaço arlequim preto e branco, né? O Stitches, que é um outro filme de palhaços, se eu bem me lembro, acho que de 2012, entendeu? Até o próprio It, a Coisa, de certo modo, também teve uma inspiração, né? um pezinho nisso. Então, assim, o Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, ele pega toda essa bagagem, né, de palhaços e ainda coloca todo aquele maravilhoso nonsense que a gente ama e leva isso escrachado ao nível 1000, entendeu? Então, assim, é um filme maravilhoso. Quando vocês tiverem a oportunidade de ver, infelizmente ele não tem completo no YouTube, eu acho, mas assim, quando vocês tiverem a oportunidade, procurem Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. Vocês vão gostar bastante. Pelo menos se vocês tiverem um gosto parecido com o meu, que gosta desse tipo de coisa bem escrachada, acredito que vocês vão gostar, beleza? E, bom, é isso, gente. Esse foi o primeiro vídeo, né, de continuação. Vou estar dando prosseguimento no canal, né, porque as catacumbas dissonantes, elas foram escancaradas e elas não podem ser fechadas novamente. Então, eu vou estar fazendo vídeos assim periodicamente, planejo fazer talvez um por semana e assim, vamos vendo como é que as coisas vão desenrolando. Mas de qualquer maneira, eu agradeço o carinho e a compreensão de vocês, todas as pessoas que comentaram incentivando o canal a continuar, então é por vocês que nós vamos continuar, entendeu? Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser comentar, fazer sugestões de alguma coisa, pode fazer, curta e compartilhe o nosso canal com quem se interesse, quem tem sede de conhecimento, beleza? É isso aí, o Underground vive e o Death Rock resiste. Tamo junto, galera, é isso aí.